João 7, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Passada estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa do judeu, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: Onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Jesus, ele foi convidado para ir numa festa na Galileia. Jesus estava andando por todos os lados, ele sempre pregava na Galileia, na Judéia, ele sempre, por onde ele passava, ele estava falando da palavra de Deus, e ele estava sempre falando da palavra de Deus. Mas os judeus sempre procuravam um motivo para matá-lo, um motivo para estar ofendendo Jesus. Sempre eles procuravam, eles queriam achar em Jesus um defeito. Sempre o judeu estava procurando. Naquele tempo, eles já estavam procurando defeito em Jesus, como hoje tem pessoas também que procuram defeito nas pessoas que pregam a palavra de Deus, estão procurando sempre um defeito para estar falando mal. Naquele tempo, eles faziam isso com Jesus. Jesus foi convidado para a festa, mas como nem os próprios irmãos de Jesus acreditavam nele, Jesus, ele falou, ele não falou que ele deu a entender para os irmãos dele que ele não ia na festa. Mas depois que eles foram, ele foi à festa, mas ele foi em secreto. Ele não falou o que ele ia fazer. A palavra ela está falando: ora, a festa do judeu, chamada de festa do tabernáculo, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a eles seus irmãos. Eles disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazem. Os próprios irmãos de Jesus mandaram que ele saísse da Galiléia e fosse para a Judéia, para que lá as pessoas vissem as obras que Jesus estava fazendo. Mas os próprios irmãos dele falaram, duvidando dele. Os próprios irmãos de Jesus duvidavam do poder que ele tinha, mas o poder dele era dado pelo Deus Todo-Poderoso, que era o Pai dele que deu esse poder para ele fazer obras maiores e até maiores que as obras do pai dele. Mas o pai dele deu esse poder para ele, mas
os próprios irmãos duvidavam dele. Continua falando, porque ninguém há de que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Jesus, ele falou que tudo o que as pessoas realizasse em público, procurasse realizar os seus feitos em oculto, porque as pessoas que iam falando a palavra dele, ele tinha também os discípulos que iam pregando, e as pessoas passavam a ser conhecido em público. Por isso que ele falou, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Se fala da palavra de Deus, se prega a palavra de Deus, que se manifeste ao mundo, para que todos conheçam a palavra de Deus e para que todos conheçam o poder que Jesus tinha, que ele passava curando, expulsando o demônio. Onde ele passava, ele curava, ele expulsava o demônio, ele fazia curas e maravilhas pelo poder dado a ele pelo Pai dele. Então, já não tinha mais como as pessoas não ver, porque ele já estava revelado em público o que ele fazia. Naquele tempo, tinha multidões que seguiam Jesus. Jesus, se fosse no tempo de hoje, seria o mais famoso, porque Jesus até hoje ele continua sendo o mais famoso, porque o nome dele está na Bíblia Sagrada. Ele é famoso até hoje, o maior famoso que tem ainda no céu e na terra é Jesus Cristo. E os próprios irmãos dele duvidavam do poder que ele tinha para curar, expulsar demônio e fazer milagres. Eles duvidavam porque eles estavam pensando que ele era como eles, mas ele tinha o poder dado pelo Pai dele, que é o Deus Todo-Poderoso. Disse-lhe, pois, Jesus disse, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar vós, mas a mim me odeia. Ele falou que o mundo não podia odiar as outras pessoas, mas a ele o mundo já odiava. As pessoas odiavam. As pessoas do mundo do pecado, do engano, da falsidade, das mentiras, odiava Jesus porque ele estava sempre falando a verdade. E ele fala, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que suas obras são má. O mundo odiava ele porque ele dava testemunho que as obras das pessoas que estavam erradas, enganando, mentindo, fingindo, traindo, ele dava testemunho que as obras deles eram má. Por isso as pessoas odiavam Jesus, por causa dele falar a verdade e dar ensinamento verdadeiro deixado pelo Pai dele para ele dar. Ele dava os ensinamentos verdadeiros e ele era odiado pelas pessoas que estavam no mundo do pecado. Por isso que ele falou que o mundo odiava ele, por ele dar testemunho a respeito dele mesmo. Ele fala que as obras do mundo é má. Naquele tempo já era má as obras do mundo e hoje elas continuam sendo mais má do que era aquele tempo, porque hoje tem mais gente que tinha naquele tempo. Aquele tempo ainda era pouca gente que tinha na Terra. Agora tem muito mais gente perdida no mundo do pecado, perdido em enganos, em mentira, em falsidade do demônio. As pessoas nem percebem que estão lá perdidos no mundo do pecado, mas estão perdidos no mundo do pecado e enganados por Satanás e demônio. Ele é enganador, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para causar destruição na vida das pessoas, na vida de famílias. O demônio causa destruição, ele é o destruidor. Ele veio matar e roubar. A palavra continuou falando, subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Ele deu a entender para os irmãos dele que ele não ia à festa.
Ele falou que por enquanto ele não subia, que não era o tempo ainda. O tempo dele não estava cumprido ali ainda. Mas ele falou, porque eles queriam saber se ele estaria na festa, mas ele falou que não ia, mas depois ele foi. Não que ele veio a mentir, porque Jesus não mentia. Ele só falou para que eles ficassem enganados e para que eles não ficassem sabendo que ele ia estar lá na festa. E depois ele estava na festa. Daí a palavra fala, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Não publicamente, mas em oculto. Ele foi, não publicamente, ele foi em oculto. Os judeus procuravam ele na festa, perguntavam onde está? Onde está ele? Eles estavam procurando Jesus. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam ele é bom, e outros não, antes engana o povo. O povo estava dividido, multidões onde ele pregava ainda estavam divididos. Uns diziam que Jesus era bom, e os outros diziam que ele não era bom. Estava murmurando a respeito dele, dizendo que ele não era bom, que ele estava enganando o povo. Mas Jesus não estava enganando o povo, ele estava fazendo o que era certo, ele estava pregando a palavra verdadeira, mandada por Deus, porque Jesus ele veio em carne na terra, ele veio já para o propósito de Deus, porque Jesus, antes dele nascer em carne, ele já estava no céu junto com Deus. Ele veio e nasceu em carne, ele cresceu, e quando ele estava com 30 anos, ele foi cumprir o ministério dado por Deus, e aos 33 anos ele foi morto, ele morreu, e ele ressuscitou depois de 3 dias. Ele foi morto, acusado de coisas que ele não fez, inocentemente, sem ter feito nada. Ele foi morto na maior crueldade, e depois de 3 dias que ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu para o Pai. E hoje ele está sentado ao lado direito de Deus. Ele morreu e ele subiu de corpo e alma. Ele não subiu só a alma, como muitos pensam. Jesus subiu de corpo e alma. Ele está no céu vivo, de corpo e alma. E hoje ele está vivo. Há muitos que falam que ele está vivo no coração. Ele não está vivo só no coração das pessoas, ele vive. Ele está vivo, sentado ao lado direito de Deus. Jesus era bom, Jesus era de misericórdia. Ele continua sendo o mesmo que ele era, porque ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. O pai dele ressuscitou ele, e ele está vivo, e ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo que curava lá no passado, hoje ele cura. O nome dele hoje ainda derruba os demônios por terra. O nome dele é forte, o nome dele derruba mentira, derruba engano, derruba as falsidades por terra. Os demônios temem o nome de Jesus porque é forte. O nome de Jesus é forte. E as pessoas sempre entram contra a palavra verdadeira de Deus, porque as pessoas já entravam, como deu para ver aqui, já entravam naquele tempo contra Jesus. Eles ficavam com ódio de Jesus, odiava a ele por causa que ele falava a palavra verdadeira de Deus. E os pregadores hoje na terra, muitos também são odiados por falar a palavra verdadeira de Deus na terra. Não é todos que aceitam a palavra verdadeira, não é todos que gostam e nem que aceitam, porque a palavra dá contra mentira, dá contra engano e falsidade, e daí as pessoas não aceita e entra contra os que pregam a palavra de Deus com ódio por causa da palavra da Bíblia. Mas a Bíblia é um manual de instrução para as pessoas viver, aprender a viver uma vida boa. É a Bíblia Sagrada, um manual de instrução como a pessoa deve levar a vida até que a pessoa morra ou até que Jesus volte buscar o seu povo escolhido na terra. E terminou falando, entretanto, ninguém falava dele
abertamente por ter medo do judeu. Ninguém falava abertamente de Jesus por ter medo do judeu, porque Jesus ele nasceu e ele também era judeu e o povo estava dividido. Uma parte do povo gostava das pregações de Jesus, gostava de ouvir-lhe falar de Deus e os outros murmuravam, mas como seria hoje, tem a parte evangélica, tem a parte dos católicos que aceitam a palavra de Deus, que aceita sobre falar sobre a verdadeira palavra de Deus, e tem os que não aceita, que entra contra. Então eles não falavam muito abertamente de Jesus, de medo do judeu, de medo dos que estavam ouvindo a palavra de Deus, que aquele povo se revoltasse contra. Então eles falavam, mas não falavam abertamente, porque tinha medo. É como hoje os pregadores, seja evangélicos, ou seja os da Igreja Católica, as pessoas não falam abertamente mal deles, porque tem medo dos outros que estão também seguindo na mesma crença que as outras pessoas. Hoje acontece isso ainda na Terra, o mesmo que acontecia naquele tempo acontece ainda hoje e vai continuar acontecendo até o fim de a palavra de Deus ser rejeitada por muitos. Glórias e glórias a Deus. Essa foi a palavra que veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus. Amém.